Fala galera, tudo bem aí? Está começando a primeira edição do nosso novo projeto aqui do PoloCast. Está começando o Polo em Off. Eu sou o Gustavo Rodrigues, estou aqui com meu parceiro de sempre de volta, Dirceu Polo Filho, tudo bem? E aí, beleza? Polo em Off é o nosso novo programa aqui do PoloCast. E como inauguração do programa, né, Gustavo? A gente tem um candidato estelar. Convidado. Um convidado fora de série. Tauan, corta pra ele lá, Tauan. Mostra o nosso convidado de hoje. Pô, prazerzaço. Hélio Rubens Garcia Filho. Helinho. Tudo bem? Tudo jóia. Pô, prazer estar aqui com você, Dirceu, Gustavo. Uma alegria enorme. Pedregulho é uma terra que eu tenho grandes amigos. Sempre que eu ia pra Uberlândia, a gente passava por aqui. Meu pai sempre falava, ó, o pedágio mais famoso do Brasil é esse aqui, ó, que a gente passava. E a gente sempre foi muito querido aqui em Pedregulho, sempre que a gente veio, o carinho das pessoas. Teve jogadores de Pedregulho que foram jogar em Franca, o Moço foi um que foi lá. Sim. Eu tenho um amigo que jogou comigo, que foi promotor aqui em Pedregulho, o Dr. Alex. Então, assim, é um prazer estar aqui hoje para a gente poder trocar essa ideia, contar as histórias aí do basquete e de tudo mais. A gente tem muita coisa para perguntar pro Elinho, né, Dirceuzinho, mas eu acho que eu vou começar com uma aqui, como o Dirceuzinho falou antes do programa começar. A gente tem a mania de falar um pouco sobre a vida da pessoa, falar um pouquinho sobre a trajetória, mas hoje eu já vou começar com uma que aí vai ser o Elinho por Elinho, tá? O Elinho Garcia, na sua opinião, a gente sabe, né, que você é consagrado tanto como jogador de basquete, como agora como treinador também. Para você, o Elinho Garcia, ele é maior para a história do esporte no país como jogador ou como treinador? Pô, não sou maior que nada, eu sou... Cara, eu vou confessar para você que eu tive a felicidade de ter uma carreira como jogador longa, joguei até 40 anos, me orgulho de tudo que... da forma como eu participei, da entrega que eu fazia, porque eu batalhava muito, eu batalhei muito para superar, né, os desafios pelo meu tamanho. Eu não tinha um corpo muito avantajado, pela desconfiança de eu ser filho de um cara que era o técnico da equipe profissional. Então, assim, eu me orgulho bastante como jogador, e hoje como técnico, também de ter essa superação. Mas eu te confesso que como técnico as coisas aconteceram muito mais rápido do que eu imaginava. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que com 8 anos aí como técnico eu já tivesse 2 títulos brasileiros, 4 títulos paulistas, título mundial, Champions League, Liga Sul-Americana. Então foi construído em muitas mãos, foi um recomeço que teve o basquetebol de Franca, através do SESI Franca Basquete, dos patrocinadores do Magalu, Netshoes, né? E tantos outros da Unimed, enfim. E através dessa nova gestão, com um novo estatuto, que foi capitaneado pela Luiz Helena, nós conseguimos fazer um trabalho dentro e fora das 4 linhas que deu essa estrutura para que a gente pudesse estar buscando os objetivos que a gente vem buscando ao longo desses anos todos, com muito trabalho, muita dedicação. O Gustavo, o Elinho vai falando os títulos, né? Aí a gente puxa aqui rapidinho no Google, na Wikipedia. E aí, títulos, aí vem extensa assim, né? Uma lista gigantesca. Como treinador, como jogador. Elinho, o Gustavo fez uma pergunta legal. Então eu vou fazer uma mais ou menos parecida. Como treinador, qual foi o seu maior título? Bom, foi o Mundial. E você sabe que eu brinco com os meus jogadores, tá? Eu falo, eu virei técnico, descobri o tanto que era bom ser jogador. Mas com certeza o Campeonato Mundial, FIBA, que né? A gente tá vendo aqui era um sonho TV. que a gente tinha. Franca já tinha batido na trave 2 vezes com o vice-campeonato mundial FIBA. E a gente, de repente, estava lá em Singapura, do outro lado do mundo. E engraçado, quando nós mudamos o estatuto, a Luiz Helena ela falou para mim, nós temos que pensar em ser o maior time de basquete do mundo. Aí eu falei, nossa, mas a senhora sabe o que significa isso? Ela falou, Elinho, ela é firme, né? É isso mesmo, nós temos que pensar grande, nós temos que pensar em ser o maior time de basquete do mundo. Eu falei, beleza, vamos batalhar para isso. E de repente a gente ganhou a Champions e estava disputando o Mundial lá em Singapura contra o time do Ignite, da D-League, da NBA, contra o time do
um time da China, o campeão chinês, contra o time do Telecom Bom, campeão europeu da Champions Europeia, e contra o time do Egito. Então, assim, foi uma conquista que ela foi sendo construída através de um processo lindo, sabe? Foi um processo onde nós tivemos a gestão dentro e fora da quadra, a participação e envolvimento de muitas pessoas que já tinham jogado, já tinham participado, já tinham sido diretores. E essa mudança desse estatuto, ela trouxe 7 cadeiras que não são pessoas. É uma cadeira da OAB, uma cadeira da Associação Comércio e Indústria, uma do Sindifranca, uma do SESI, uma da maior empresa da cidade, que no caso é o Magalu, mas poderia ser outra. E esse envolvimento trouxe outra série de benefícios. Hoje o time tem as contas auditadas, a transparência é enorme, e isso traz credibilidade. E essa credibilidade, esse envolvimento, naturalmente faz com que a gente possa fazer o nosso melhor dentro da quadra também. E Elin, se o maior título da sua carreira como treinador foi o Mundial, e a gente tá vendo as imagens aqui, né, Celzinho, como... O Elin antes, né, Gustavo? Acho que ele já olhou 1000 vezes e ele ficava olhando de novo. Conversar, tava olhando aqui. As bolas ali, viu? O momento decisivo lá, do título. Elin, e se esse foi o ápice assim, da sua carreira, né, e um dos maiores momentos da história do Franca Basquete também, mas a gente sabe que você participou de um processo de reconstrução do clube, né? Sim. E como que foi, então... pra gente contar lá do início de quando você chegou, logo depois que você encerrou a carreira como jogador, né? Até chegar a esse ponto máximo que foi o título do Campeonato Mundial. Como que foi esse processo de reconstrução? Cara, eu parei de jogar com 40 anos. Uhum. Eu tive a felicidade de voltar para Franca no meu último ano. Sim. E nesse último ano, o time estava passando por um momento muito delicado. O meu pai tinha saído fazia 3 anos. E o time estava passando por um momento delicado, e compartilhando esse momento delicado com a própria Luiz Helena, ela falou, não, nós precisamos usar a paixão que a gente sempre teve até hoje, mas precisamos também usar a razão, né, a gestão profissional que é tão necessária no esporte hoje em dia. E ali foi construído um novo estatuto, envolvimento de pessoas que algumas nem se falavam, mas estavam numa mesa sentados para fazer o melhor ali para o basquetebol, para a história, né, que a gente tem tão longa, mais de 60 anos ininterruptos aí do basquetebol de Franca. E com certeza esse envolvimento das pessoas nesse novo modelo, usando a paixão com a gestão, ela foi fundamental para que a gente pudesse ter o sucesso que a gente começou a ter, mas ao mesmo tempo nós precisamos, né, também acreditar no processo. Sim. Nada vem do dia para a noite. Isso foi sendo construído, os patrocínios foram entrando de forma gradativa, a gente nunca abriu mão de lançar jogadores no mercado, então o time se manteve competitivo, mas também a gente lança jogadores que vêm da base do SESI Franca Basquete, que é um dos pontos fortes nossos. Então é um envolvimento muito maior do que entrar em quadra e ganhar um jogo, sabe? É uma coisa muito mais abrangente, muito mais complexa, e eu fico muito feliz de liderar, né, tecnicamente o grupo e também estar envolvido nessas outras áreas, porque quando eu estava com 40 anos, eu fiquei 1 ano na parte administrativa. Uhum. E para mim não era o que eu mais gostava, mas além de eu passar a gostar, eu tinha o péssimo hábito de julgar as pessoas. Então eu julgava a assessora de imprensa que... por que ela não veio fazer entrevista, tirar foto? Eu julgava o presidente, por que nós vamos viajar num ônibus melhor? A hora que eu vi o valor do ônibus, a hora que eu vi que a menina que sentava do meu lado, a assessora, fazia o serviço dela de mais 2, o que eu precisava fazer para o time funcionar, andar, aí eu passei a dar valor nas pessoas. E hoje, eu falo para os jogadores, foi muito importante para mim eu ter conhecido a parte administrativa. Porque além de eu não julgar, eu consigo me colocar no lugar. Tem a empatia necessária para me colocar no lugar das pessoas e procurar fazer o melhor para o basquetebol da cidade. A gente pega o discurso do Elin, as falas do Elin, a gente sempre vê, cita, por exemplo, grandes jogadores, eles falam assim, quando ganhar o bicho, é pro roupeiro, é um massagista. É isso. Porque conhece a valorização, né? A valorização. E você não tinha esse olhar, depois que você foi pro administrativo, que você passou... Com certeza. Tem o maior carinho. O maior carinho e essa empatia, porque é muito fácil eu falar de você. Você é prefeito de Pedregulho. É fácil eu falar, mas vai lá fazer o que você faz, sabe? O que você vivencia, as dificuldades, aquilo que você quer construir, mas às vezes não tem uma coisa, enfim.
Por exemplo, e não tem mais ou menos importante. Eu falo, o roupeiro do time, se ele não levar uniforme, se ele não levar uniforme, nós não entramos em quadra. Ele é importante ou não? Acho que ele é fundamental, né? É fundamental, cara. Uhum. Então não adianta você ter o time, você ter o técnico, você ter a fama, se você não tiver o roupeiro e levar o uniforme, acabou, não tem jogo, você não entra em quadra. Então todos são importantes, cada um com a sua função. Uhum. Mas todos são importantes, e a gente entender isso e dar valor para cada uma das funções é muito importante para o contexto total. O time não é só aquele da quadra, né? É o todo, cara. Todo, né? É o todo. E eu falo muitas vezes, as pessoas, perdeu. Pô, o outro também trabalha. A gente não tem uma política esportiva de Estado hoje no país, né? E aí, hoje é normal você ver no futebol perder, mas também aquele cara, pô, errou, fez não sei o que e tal. Não, cara, é muito maior, é muito mais amplo, é multifatorial. São vários fatores que são importantes para ter ou não sucesso. E a gente sabe, né, Tiozinho, que, assim, além de toda essa estrutura, de todas essas pessoas que fazem parte do dia a dia, as histórias elas acabam se misturando em setores, em áreas diferentes. O caso de vocês dois, você sempre teve seu pai como referência, né? Sim. É até uma questão que a gente vai entrar agora para falar com ele também, né? A gente sempre tem que ser o espelho do pai, né? Quando a gente tem orgulho dele. No seu caso, você sempre se espelhou no seu pai também? Como profissional, como jogador, treinador, enfim, na vida? Com certeza, cara. Com certeza, Gisele. Eu sempre me espelhei, procurei seguir os passos dele. E outro dia um grande empresário, eu fui dar uma palestra e um grande empresário me perguntou qual que é o maior legado que você recebeu do seu pai, do seu técnico, né, do Hélio Rubens. E o maior legado que eu recebi é de não abrir mão dos valores que eu tenho a plena convicção que são fundamentais para acontecer o sucesso. Eli, mas mesmo quando perde, ganhando, perdendo, fazendo chuva, fazendo sol, eu não abro mão dos valores, cara. Valores como disciplina, como comprometimento, ética, moral pelo bem comum, nós pensarmos no nós antes do eu, são valores que foram construídos no basquetebol francano, não só pelo meu pai, mas por outras grandes pessoas que tanto zelaram e cuidaram do basquetebol com muita paixão. Sim. E hoje, além da paixão, nós temos a parte de gestão, a parte profissional, show de bola, mas esses valores eu não abro mão. E são esses valores que eu acredito que é fundamental a gente trazer, porque o meu pai, ele sempre falava, não é o ganhar fazendo o correto. E se tivermos que perder, que percamos fazendo o correto também, com disciplina, com compromisso, entregando o total, e aí nós vamos ver. Eu já saí de quadra depois de vitória e levei um baita esporro do meu pai. Falei, mas nós ganhamos. Não, mas não fizemos da forma correta. Deveríamos ter feito dessa forma, assim, assado, tal. E já saí depois de derrota e ele, não, mas foi bom, cara. Nós precisamos melhorar o rebote, porque aqui nós erramos e tal, mas nós fizemos a entrega, nós jogamos com os valores que nós tínhamos que jogar. Falei, mas nós perdemos. Não, mas esses valores nós colocamos em quadra. Então nós precisamos melhorar isso, que naturalmente nós vamos ganhar. E aí você, cultivando esses valores, a chance de você ganhar se torna muito maior. E, Elin, você falou sobre a referência do seu pai, né? Que o Gisselzinho trouxe aqui esse assunto. E a gente sabe que tem outras pessoas que também fizeram parte, fazem parte até hoje da história do basquete francano, né? Uhum. Então eu queria que você falasse especificamente de dois nomes, né? Uhum. Dentro do basquete. Um é o seu pai, né? Você já falou bastante da referência como pessoa, como ser humano. Uhum. Mas um é o seu pai, o Hélio Rubens, e o outro é o Lula Ferreira. O que esses dois caras representam na sua vida como profissional? O Lula foi um cara, ele foi meu técnico no meu último ano, né? Como na Cidade Franca. É um cara, um profissional, né, dispensa comentários pela carreira que ele trilhou também, como técnico, agora como supervisor. Ele também tá dando uma parcela importante de colaboração naquilo que ele tem feito. E é um cara que sempre também zelou os valores. Outro dia ele falou para mim, quando eu cheguei em Franca, a única preocupação que eu tinha era de não abrir mão da forma francana de jogar. Eu sabia que tinha que ser daquela forma, porque a cidade precisa disso, né? E então é um cara referência também. O meu pai, ele voltando a falar do meu pai, por ele não abrir mão desses valores, e os valores não são só dele, passaram a ser dele porque ele recebeu esse legado do Pedroca, né? Do pai dele, do Chico Cachoeira, meu avô,
mas são os valores da cara do basquete de Franca. Eu falo para os jogadores, nós temos uma responsabilidade gigantesca. Qual é? De jogar com a cara do basquetebol de Franca. Com essa tradição, com esse legado recebido, a forma como a gente tem que colocar em prática as coisas, com esses valores, para que a gente possa trilhar o caminho do sucesso que a gente vem trilhando. Legal as palavras do Elinho, né? Ele começa a falar e vai passando um filme na minha cabeça e, na verdade, quando o Elinho fala não é o eu, somos nós, a gente tem que pregar isso mesmo, viu, Elinho? Porque a gente cita no momento que eu tô como prefeito, não existe aquele cargo assim, do meio ou lá embaixo. É tudo igual, porque se o lá de baixo, que recebe menos, não trabalhar direito, o lá de cima não vai virar nada. É isso. Se o de cima não trabalhar direito, o de baixo não vai ser correspondido. Com certeza. Parabéns aí pela filosofia. Valeu, obrigado. Pelo seu pai, né, Obrigado. que trouxe os primórdios dessas ideias, seu avô. Então, é isso aí. Legal mesmo. São grandes referências, né? E, Elinho, assim, uma outra questão até que vai surgindo algumas perguntas, até os meninos estavam brincando aqui antes de começar, que eu já te entrevistei antes de começar, né, Elinho? Tava acabando as perguntas. Já tava acabando as perguntas. Bom que a gente já devia ter gravado. Já devia ter gravado. É o in-off do in-off, né? É isso aí. Cara, assim, eu lembro de um momento, isso já deve fazer uns 10 anos, 11 anos, eu tava assistindo uma transmissão de basquete da NBA, né? E o Ricardo Bugarelli, né, um dos maiores comentaristas do basquete brasileiro, até tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente depois. Teve um comentário lá que um telespectador falou, né? Pô, a gente tá aqui em Brasília acompanhando tal, a terra do basquete. Aí o Buga falou ao vivo, falou, não, a terra do basquete no Brasil é Franca. Ai, falou. Né? Isso deve fazer uns 10 anos, cara. E eu não esqueço, porque assim, foi um momento que a gente olha e fala assim, será que a gente tem a noção disso? Que um dos esportes mais praticados no Brasil, com mais história no Brasil, a terra desse esporte é Franca. A gente tem essa noção, será? Cara, eu acredito que sim, porque é uma história que foi construída em muitas mãos, né, e deixando esse legado, essa herança, né, para todos nós, de muito trabalho, muito empenho. E assim, as histórias, agora, para você ter uma ideia, vai ser construído um documentário da história do basquetebol francano. Vai ser muito legal. Em primeira mão, ó. Verdade, em primeira mão. E isso vai ser muito legal, porque eu já vivenciei muitas coisas. Meu avô, na década de 30, ele falava que pedia emprestado os tijolos para construir as quadrinhas nos campos de futebol. Mas, na verdade, eles roubavam, ele e os amigos, os tijolos para construir as quadrinhas e jogar 3 contra 3. Na década de 30, cara. Então, você fala, pô, mas o Franca Basquete tem mais de 60 anos ininterruptos. Cara, mas o basquete de Franca tem mais de 90 anos. Tem mais de 80 anos. Porque foi passado de avô pro pai, pro filho, pro neto, e assim foi passando. E hoje é incrível. Você vai num jogo de basquete em Franca, você vê senhores de 85 anos com seus netos de 25, de 24, 23, enfim. Às vezes o pai junto deles. Então é uma tradição que ela foi sendo cultivada. E esse cultivo é fruto também da gente sempre ter categorias de base. Então dificilmente você pega um pai de família na cidade que nunca tenha jogado basquete. Sim. Geralmente o cara já jogou. Ou no rachinha do final de semana, sim, ou no clube, ou num time da cidade. E isso traz essa paixão. Então é uma paixão que realmente vai sendo contada a história e passada de pai para filho, de avô para o neto e assim por diante. Ellen, deixa eu fazer uma pergunta. Franca é o maior basquete do Brasil. A gente sabe disso. Franca é a capital do basquete brasileiro. Mas uns tempos atrás teve, eu acho, na minha opinião, irresponsável o comentário, né? Aham. O Oscar, quando ele pega e diz daquilo que falou de Franca, do basquete, o maior basquete do Brasil, o que passou na sua cabeça? Cara, foi infeliz o comentário? Foi extremamente infeliz, né, antipático, mas quando eu vi o comentário, eu confesso pra você, eu tava no Chile, no Pan-Americano, e eu falo que quando eu tô com a cabeça muito quente, eu tenho que dormir com aquilo para eu não tomar nenhuma posição errada. E aí eu dormi e eu falei, cara, quer saber? Nós vamos fazer do limão a limonada. Eu acho que agora é hora da gente falar tudo que Franca tem de bom. E aí eu convidei, né, através das minhas mídias sociais,
para as pessoas falarem alguma coisa que você gosta na cidade. Ou da igreja, ou de um comércio, ou de uma indústria, ou de um amigo, qualquer que seja a coisa. E de repente eu me dei conta que eu não estava conseguindo. Eu falei, eu vou repostar, pessoal. Eu não consegui repostar. De tanta gente que colocou as coisas, que falava bem de alguma coisa da cidade, pessoas de fora falando quanto são apaixonados, grandes ícones do esporte nacional. O Maurício me mandando mensagem, cara, Franca é demais, tal. Mas ele nem sabia que o Oscar tinha falado alguma coisa. Então, eu falei que nós fizemos do limão a limonada. Nós fizemos daquilo ali uma coisa que gerou uma autoestima, gerou uma energia para a cidade incrível. E hoje eu te falo que a cidade está extremamente unida em busca, em prol do melhor para a própria cidade mesmo, da gente fazer o melhor e fazer a cidade continuar o crescimento. Você chegou a jogar com o Oscar? Joguei contra várias vezes. E ele era malo igual foi agora? Era difícil jogar contra ele. Não, era difícil. Na minha opinião, foi o melhor brasileiro, né? O Oscar. Na minha opinião, ou não, Elin? O melhor jogador? Tem muita coisa. O Brasil, a geração, né, do Oscar, ela conquistou um grande título que foi o Pan-Americano. A minha geração conquistou também alguns Pan-Americanos. O Marcelinho, por exemplo, conquistou alguns Pan-Americanos. A geração do meu pai conquistou o Pan-Americano. Agora, teve uma geração no Brasil que conquistou o bicampeonato do mundo, né? O bimundial. Vlamir Marques, Amaury Passos, que foram os dois maiores jogadores da história do basquetebol brasileiro. E são reverenciados a nível mundial até hoje, né? Eles estão com 87, 88. Tem nome de ginásio no Brasil? Tem nome, o ginásio do Corinthians, o ginásio do Corinthians, o nome do Vlamir merecidamente. Então, são dois caras que foram ícones do basquetebol mundial também. É legal esse tipo de homenagem em vida, né? É legal demais, cara. Eu acredito que a homenagem em vida, além dela valorizar, ela dá o reconhecimento para a pessoa e a pessoa poder sentir essa energia desse reconhecimento. É muito legal, né? Você ter esse reconhecimento em vida é muito bacana. Outro dia, a camisa do meu pai foi aposentada, né? A camiseta número 8, lá no ginásio subiu e tal. E meu pai ficou extremamente emocionado, feliz. Então esse reconhecimento, ela traz muita coisa boa e a gente tem que procurar cultivar as coisas boas aí para as pessoas que tanto fizeram pela história do esporte ou da indústria ou da política, onde quer que seja. Eu acho que é muito importante a gente valorizar as pessoas que fizeram. Esse reconhecimento de subir a camisa, né, de aposentar o número, a gente não vê, por exemplo, em outros esportes como futebol, né? A gente não acontece. No basquete é uma tradição e é como o Elin falou, é muito bacana, mas a gente vê esse reconhecimento em vida, né? Porque a gente não vê também em outras áreas, por exemplo, o caso do Vlamir Marques, ter um ginásio com o nome da pessoa que ainda está viva, né? Que ainda vai a homenagem ser feita, porque geralmente é depois que morre, né? Depois que falece, mas é bacana mesmo. Elin, indo para um outro assunto, você tem a oportunidade, além de ser treinador do Franca Basquete, do CS Franca Basquete, você também faz parte da comissão técnica da seleção brasileira, né? Sim. E você vai ter a oportunidade agora de assumir, né? Por alguns dias a gente estava vendo uma matéria ontem, né? E como que vai funcionar? E como que cara, para você ser ali a referência, o Gustavinho, né? Como que é para vocês, assim, ser as referências a nível nacional mesmo do basquete? Cara, é muito legal. Eu te confesso que é uma honra, né? Um orgulho para mim. Confesso também que eu acredito que tem muita coisa a ser feita a nível do basquete nacional, no fomento, na massificação, porque hoje a gente, como eu disse, nós não temos uma política esportiva de Estado nas escolas, por exemplo, como tem nos Estados Unidos, então isso torna difícil de você massificar. Eu vou estar assumindo, né, nessa janela o comando técnico da seleção, num projeto aí que a CBB tem, né, de estar assumindo momentaneamente. Depois o Gustavo volta a reassumir no pré-olímpico que nós vamos disputar na Letônia, que vai ser um grande pré-olímpico. Dificílimo, porque de 6 equipes classificou uma só para a Olimpíada nesse grupo, e a gente espera que seja o Brasil, mesmo sabendo da pauleira, do quanto é difícil, mas a gente está muito motivado para tentar essa vaga olímpica. Essas notícias, você falou sobre a Olimpíada, essas notícias de que as estrelas dos Estados Unidos vão, né, disputar essa Olimpíada. Como que é pra vocês, cara? Cara, eu já joguei contra o terceiro Dream Team na época, né?
ao mesmo tempo que você fala, pô, vai ser difícil alguém ganhar, também é motivante, porque você fala, vou jogar com os maiores do mundo, nós vamos jogar, vamos enfrentá-los, né, de peito aberto, vamos tentar fazer uma estratégia para minimizar ali o volume de jogo que eles têm. Então é muito fascinante você jogar com grandes jogadores, com grandes equipes, grandes técnicos. E no último Mundial, eu falo que foi uma imersão de basquete para mim, para toda a comissão técnica, porque é muito... o ganho de conhecimento num Mundial, numa Olimpíada, num pré-olímpico é gigantesco. O que você vive, o que você passa, as variações táticas que você aprende, que você melhora, que você cria, é gigantesco. Então vai ser, com certeza, muito legal a gente poder jogar com esses grandes jogadores aí. Vai ser no Paraguai que a janela, Paraguai, né? A janela agora que eu vou estar como técnico vai ser um jogo lá no Corinthians, dia 23, e depois dia 26 no Paraguai, em Assunção. E o pré-olímpico vai ser em julho, de 2 a 7 de julho, na Letônia. Aí é a classificatória para a Olimpíada. Olha aí, que honra, hein, Gustavo? Que honra. E uma outra honra, que eu tenho certeza que essa vai ser a palavra que o Elin vai usar também, é o seguinte, você sabe que, acho que há 2 anos, se eu não me engano, a seleção brasileira voltou a atuar em Franca, né, Elin? Se eu não me engano, na época fazia acho que 30 anos ou alguma coisa assim, que a seleção brasileira não jogava em Franca. Eu tive a oportunidade de ir lá acompanhar. Você estava no dia do jogo lá? Faz uns 3 anos. Faz uns 3 anos, né? O ginásio lotado, todo de verde e amarelo em Franca. Foi muito legal. E foi muito bacana, cara. E como que foi pra vocês participar desse momento? Cara, foi incrível, porque eu tava... Teve o dedo seu pra trazer pra Franca, ali? Não, teve uma ajuda. Com certeza, né? Teve uma ajuda ali, envolvimento, porque eu tava como auxiliar, já estava como auxiliar da seleção, e de repente surgiu a oportunidade. Aí teve o envolvimento da diretoria, né, do SESI Franca Basquete, do conselho, para que a gente pudesse estar trazendo um jogo da seleção, porque é muito legal o jogo da seleção vir para a cidade, porque a imprensa do Brasil vem, a torcida do basquetebol brasileiro vem para a cidade, então movimenta a rede hoteleira, movimenta os restaurantes, movimenta a energia da cidade, sabe? É muito legal. Movimenta a paixão do francano também. Então foi muito legal, a gente... nós passamos alguns dias, porque nós jogamos 2 jogos contra, eu não vou lembrar, acho que foi Uruguai e Colômbia, se eu não me engano. E foram alguns dias treinando ali na cidade, com a cidade respirando aquele ar de seleção brasileira. Foi todos muito os olhos legal. voltados para Franca, né? Todos os olhos, foi muito bacana. E agora nós vamos passar isso lá no Corinthians, né, em São Paulo, e lá em São Paulo tem um público fiel, né, basqueteiro, que eu espero que esteja lotando o ginásio do Corinthians lá, o ginásio Vladimir Marques. Nos ajudando, nos empurrando, incentivando do começo ao fim do jogo contra a equipe do Paraguai. Ô Elin, qual foi o lance mágico assim que fica na sua cabeça? Qual você, como você mesmo executando? Como Lucas Dias? Lucas Dias? Esse é o que ultimamente está na minha cabeça. Porque provavelmente vai ficar por um bom tempo. Mas tem outros, por exemplo. Como técnico, esse lance foi incrível. Um pouquinho antes, no 3º jogo da final do NBB, nós e São Paulo, o David Jackson meteu uma bola dos 3 para ganhar o jogo também. Tem um lance na minha cabeça que quando eu jogava, a gente estava na semifinal contra o Mackenzie Microcampo, o time que o Oscar, né, jogava, e aí o jogo empatou, eu passei no meio da quadra, dei 3 passos, estava 1,5 metro da linha dos 3 e dei um mergulhão. O mergulhão que eu falo é de brecar, arremessar e a bola tudo caiu, tabela. Tá explicado porque não gosta de Franca, né, o Elin? Que fomentou o pesadelo do rapaz lá, né? Mas essa bola caiu e nós acabamos classificando para a final e ganhando a final, né, do Campeonato Brasileiro de 99, que foi muito marcante também para mim. Então, assim, são vários lances que a gente vai passando durante a carreira, mas esses últimos aí que nós, tanto para ganhar o Brasileiro como para ganhar o Mundial, realmente estão muito frescos na nossa memória e temos que curtir bastante, porque não é todo dia que acontece, não. Esses grandes jogos aí, Elin, vocês estudam todos os jogadores, estuda até o técnico? Cara, a gente estuda com certeza. Então a gente estuda a característica individual dos jogadores. Se é um time, por exemplo, que já joga junto há mais tempo, a gente vê as jogadas que o adversário faz, como é que eles fazem e tal. Se é o mesmo técnico, a gente pega as características que esse técnico teve ao longo da última temporada. Então, assim, hoje o basquete, a gente tem software que você pega os últimos lances de cada jogador, as últimas jogadas de cada equipe,
é realmente muito estudado e tem que ser mesmo, porque através disso você valoriza ainda mais aquilo que você vai colocar dentro de quadra. Ô Elin, a gente sabe que o basquete, ele eu não sei se a palavra certa é se profissionalizou ainda mais, né, nos últimos anos, depois da criação do NBB, né, e tudo mais. A gente estava conversando aqui antes do programa que você já teve a experiência de ir em jogos também nos Estados Unidos, porque eu sempre cresci com uma frase que falava assim, ó, existem dois esportes, um é o basquete, o outro é a NBA. Né? Porque até tem regras diferentes. Tem algumas regras diferentes, sim. A questão do nível também. O basquete nos Estados Unidos é muito forte, né? Fora do comum. Mas assim, você falou que teve a experiência, né, de ver algumas partidas lá nos Estados Unidos, são ginásios maiores, talvez uma organização um pouco diferente, mas não tem em algum lugar do mundo igual o Pedrocão? Cara, é incrível, porque você vai numa arena americana, tem 20 mil lugares. Só que lá é outro tipo de torcida. E lá eu comparo a torcida nossa com a torcida do universitário. Porque o basquete universitário é muito forte. E é uma paixão gigantesca. O basquete da NBA é aquele showtime, sabe? É aquele... Musiquinha. Tem a música, tem a coisa, não tem xingamento. Toda uma produção, o basquete né? universitário, a produção é um evento, cara. É um evento o basquete da NBA. O basquete universitário já é aquela coisa mais apaixonante, de gritaria e tal. A NCAA, né? É NCAA. E o basquete nosso, basquete FIBA, né? É muito isso. Então você vai, às vezes, num ginásio Pedrocão, o barulho da torcida, ele é até maior do que, eventualmente, na NBA. 20 mil pessoas. Porque é o barulho daquela torcida enfurecida e vibrante que quer ver o time ganhar e tal. Então é diferente, eu falo que é diferente. Eu já tive a oportunidade de acompanhar a equipe do Golden State Warriors por 20 dias, por exemplo. Pô, foi maravilhoso. Taticamente foi muito legal, aprendi muita coisa. Mas o que mais me encantou foi a parte estrutural deles. E hoje nós temos essa parte estrutural em Franca. Para você ter uma ideia, nós temos um CT que honrosamente leva o nome do meu pai, que tem 6 tabelas, cada um pode arremessar numa tabela. A fisioterapia é ao lado do ginásio, então o cara pode estar tratando, sai, ele vai para a quadra. A musculação também é ao lado, então acabou a musculação, a gente começa a treinar, quem está treinando vai para a musculação, e o CT é para o basquetebol do SESI Franca Basquete. Desde a categoria sub-14 até a equipe profissional, treina ali, está sempre em contato. Então, para os meninos é legal, os meninos de 14, 15, 16 anos estão sempre em contato com a equipe profissional, trocando ideia, perguntando. Às vezes a gente chama para treinar, para pegar bola, e isso é muito legal para a garotada, porque a gente tem dentro do SESI essa política esportiva bem elaborada. Elin, você falou que tem os xingamentos, né? O xingamento desconcentra o jogador em determinado momento? Cara, não deveria desconcentrar. Eu, por exemplo, eu procurava me concentrar antes do jogo, com visualização, vendo aquilo que eu iria colocar em prática, para que eu não pudesse ser surpreendido com um xingamento, com uma fala ou com qualquer desse tipo de coisa. Quando você está bem concentrado, a fala, o xingamento, ele passa a ser uma penumbra. Você sabe o que está acontecendo, mas você não está vendo ele. Se torna uma penumbra e você foca ali dentro das 4 linhas o que você tem que fazer, o que está sendo pedido para você fazer mais bem feito. Quando você está na má fase, a penumbra entra na cabeça? Cara, na verdade, atrapalha tudo, né? Na verdade, o que eu falo que o jogador ele tem que batalhar para não se sabotar. O que é você se sabotar? É você perder a confiança. Eu acho que a minha bola não vai cair. Que papo é esse? Não, eu tô treinado e vou lá e vou fazer acontecer. Você não pode se dar o direito de perder a confiança porque a sua mente está fazendo você perder. Não. Vai lá, concentra, trabalha antes, cria sua rotina, trabalha o que você tem que fazer antes do jogo, para que a hora do jogo você chega lá e fala, pode soltar a bola que eu tô pronto. E essa é a nossa maior batalha. Quando eu jogava e hoje como técnico, de passar isso para os atletas. Trabalhou? Tem fé em Deus? Está executando bem feito? Agora manda levantar a bola que é a hora de colocar em prática. Não tem o que fazer.
Elinho, tem um cara que tá aqui no estúdio com a gente, né, Dirceuzinho? Que ele quer bater um papo com você. Chama ele lá. Vem cá, pode passar aqui na frente da câmera, vem aqui. Pode vir aqui no meu lugar. Ele quer bater um papo com o Elinho aqui e ele tá até passando mal já. É o Luizinho que costurou o... Ele encheu o saco do Elinho, o Elinho tá a agenda cheia. Ele é educadíssimo, Luizinho, muito Pedra 90, hein, Luiz? É o Luizinho, Elinho, você tem que ir lá, Elinho. E o Elinho... Com o maior prazer. Nosso pedido, mas o Luizinho sempre bicando a cabeça do Elinho. Conversa aí, Luizinho, vai. Opa. Nosso novo Boa tarde a apresentador, todos Gustavo. aí. Obrigado, Dirceuzinho, pela oportunidade da palhinha, Elinho. Hoje é uma honra receber você aqui na nossa cidade, no PoloCast aqui. Você é um exemplo pra gente de jogador, de atleta e maior. O que eu mais orgulho de você, o ser humano, a humildade. Isso, obrigado. Isso é o que você tem, o seu legado maior. Isso aí não é qualquer pessoa. Então, realmente, hoje é um motivo de muito orgulho para nós do esporte, eu principalmente que cuido. Então, eu vim perguntar, tem 2 perguntas para você aqui hoje. A primeira, você vem de uma sequência de jogos, a gente vem conversando até a data, coitado. Não é nem falar, hoje não dá, amanhã é mais 10 jogos, eu vou para fora e tudo. E tem uns jogos atrás do outro. Um perde, outro ganha. E a gente tem que fazer essa recuperação mental com os jogadores. Como que é isso? Tem que ser muito rápido, porque amanhã tem outro jogo importante e decisivo. É verdade. Aí eu queria saber como que funciona no bastidor isso daí. Luizinho, bom, primeiro o orgulho é meu, cara. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Realmente a gente foi trocando ideia até dar certo de eu vir, porque a minha agenda tá uma loucura. Verdade. Mas eu fico muito feliz e eu falo que o que a gente leva dessa vida, e eu uso o basquete exatamente para ter o que a gente tem, que é o relacionamento, a amizade, a troca de coisas boas, de energia boa. Ontem um cara falou, Elinho, minha mãe trabalha no SESI e eu queria te parabenizar, porque ela fala que você é um daqueles que, independente se ganhou ou perdeu, você sempre chega com atenção, com carinho, mas eu cuido para chegar desse jeito, porque tem que chegar, cara, é isso que vale na nossa vida. Nós sempre estamos tentando fazer o máximo, sempre estamos batalhando, então nós temos que aprender a curtir quem está do nosso lado. Mas assim, isso que você me perguntou é muito importante, porque independente da vitória ou da derrota, nós temos que estar sempre prontos para o que vem pela frente. Ganhamos, mas aonde a gente pode melhorar? Aonde nós precisamos corrigir os erros? Uma avaliação honesta, uma avaliação clara daquilo que tem que ser feito é fundamental. Perdemos, aonde nós erramos? Aonde nós temos que corrigir o erro? Mas aonde nós temos que melhorar ainda mais do que nós fizemos? Então a avaliação ela é sempre a mesma, independente da vitória ou da derrota. Manter o pé no chão e preparar o próximo jogo, que é o que nos pertence. O que já passou, passou, não nos pertence mais. Você quer saber o que você vai ser daqui um tempo? Da forma como você está pensando e agindo hoje, aí você pode falar, daqui a um tempo eu vou ser reconhecido pelo meu trabalho, porque eu estou pensando e estou agindo, tomando a atitude necessária de colocar em prática aquilo que tem que ser colocado. Então essa é a melhor forma, independentemente da vitória ou da derrota, a gente está focados, avaliando de forma honesta e partindo em busca da próxima vitória. Obrigado. E eu, como ser humano, esportista, professor de educação física e amante do esporte, Franca, eu acho que o dia que vocês chegaram de campeão do mundo, igual eu falo, a notícia pro mal, todo mundo olha, repercute e tudo. Mas aquele dia, quando Franca parou para ver vocês chegarem, foi um momento único, eu acho, que a gente pode contemplar. E Franca e todo mundo, a alegria de ver um momento do esporte lá no alto. Verdade. Então eu queria te parabenizar em nome de toda a equipe, todo o pessoal, que foi muito bonito aquilo. Assim, é emocionante de ver chegar. E você desce e, não esquecendo de ninguém, faz questão de cumprimentar um a um, aquela coisa. Eu sei que é difícil, às vezes nem dá tempo de ver todo mundo, mas eu sei da sua humildade sempre. Beleza. E agora, para a gente finalizar, a gente tá aqui, todo mundo vai assistir, os meninos. Nós cuidamos aqui de muitas crianças. É a minha preocupação. Certo. Eu gosto muito de investir na base, que eu acho que a base é o futuro do nosso esporte, seja o basquete ou qual for. Certo. E você é um exemplo para nós de atleta, de treinador, de pessoa. Então, para os meninos aí que vai seguir, que vai escutar essa bela entrevista aí, deixa uma mensagem para quem quer ser um grande profissional, um grande atleta,
ou até algum grande gestor esportivo, talvez, Claro. que não consiga almejar, às vezes almeja, mas não consegue chegar. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para essas crianças nossas aqui de Pedregulho, que vai nos assistir, não só do basquete, mas de todos os esportes em geral. Luizinho, eu queria, assim, primeiro parabenizar as crianças que podem estar estudando e estar praticando o esporte aí no contraturno escolar. É muito importante na formação do caráter, da personalidade, tudo que o esporte ensina, né? O respeito à hierarquia, o saber ganhar, saber perder, se relacionar com pessoas de diferentes religiões, enfim, todos os tipos de pessoas que você possa estar se relacionando, e que elas possam cultivar através do esporte, né, da batalha, levar isso para a vida delas. Hoje, os meus grandes amigos são meus amigos de infância do esporte. A hora que eu estou nos momentos mais difíceis, que eu tenho que conversar com alguém, são esses caras que jogaram basquete comigo com 15 anos, 16 anos, que a gente está junto para trocar ideia, para pedir opinião. Outro dia um dos nossos perdeu o emprego, por exemplo, e a gente em 2 minutos nós se unimos no grupo do time e tal, conseguimos levantar um dinheiro e colocar na mão dele, falou, começou a chorar, né, de agradecimento. Então, assim, que as crianças possam continuar trilhando através do esporte o caminho que elas vão trilhar durante a vida, porque o esporte, esses valores, ele traz de forma muito clara e muito abrangente para que elas possam estar levando para o resto da vida delas. Espetacular, hein, Luizinho? Obrigado, valeu. Obrigado, pela Luizinho. Paielli, Valeu, mais uma vez. prazer. Muito obrigado. Obrigado Viu? pelo convite. É um prazer enorme, viu? Você, Foi obrigado. bem, Obrigado, Luizinho. Brincadeira. Vamos voltar aqui, né, Celzinho? Rapaz, Nossa, o Luizinho tá bem nas perguntas, Tá hein? bem, Perguntas cara, boas, tá bem. pertinentes. Parabéns aí, Luizinho. Tá um mês treinando. Tá um mês treinando já, né? Tá. Né, Luizinho? E aí o Luizinho, como disse o Celzinho falou no começo, ele fez parte desse processo de trazer o nosso treinador, né Linho? Foi um prazer, cara. O Luizinho, ele sempre falou e, cara, parecia... Eu falava pra minha esposa, falei, o Luizinho vai achar que eu tô de sacanagem, porque não tenho tempo pra ir lá, cara. Ela falou, não, explica pra ele. Aí eu mandava o dia dos jogos, os treinos, as coisas. Falou, não, Eli, mas você vem, nós vamos organizar e tal. E acabou dando certo. E ele não desistiu, né? Um negócio Graças legal a que Deus. o Elinho citou, ó, não dá pra fazer ao vivo, porque a minha agenda é tão corrida e eu tenho que ficar com a minha família, principalmente à noite. Eu quero ficar com eles. É mais ou menos isso, né, Elinho? É isso, porque a gente viaja tanto. Por exemplo, ontem nós chegamos, era 4h30 da manhã, e aí hoje a gente já treinamos de manhã, agora estou aqui, depois ainda vou passar no SESC que eu tenho uma reunião. Mas aí à noite, muitas vezes, as pessoas, ô Elinho, vamos fazer não sei o quê? Eu falo, não vou poder. Por quê? O que você tem? Nada. Eu preciso ficar com as minhas filhas, Esse cara. é o momento, com as minhas né? filhas e com a minha esposa. Porque realmente é um compromisso que eu considero inadiável. Ficar com a minha família a gente tem que ter isso como os maiores compromissos. Porque você fala, não tem nada. Eu falo, não, eu tenho. Eu tenho que ficar com as minhas filhas, com a minha esposa. E eu fico feliz de vocês tocar nisso, porque eu sei que os valores que vocês têm são esses também. Sim. E a gente tem que procurar passar isso para as pessoas, de estarem mais próximos das famílias, estarem cultivando essas coisas boas. Às vezes é uma jantinha, é um bate-papo, é estar junto. A minha esposa, ela sempre fala, a hora do almoço, do jantar, é todo mundo na mesa. Não tem um lá na televisão, o outro lá, não. Nós temos que estar junto aqui para a gente trocar ideia. Então isso é muito legal e eu procuro cultivar muito isso na minha família. Esse é o nosso convidado da estreia do Polling Off, né, Edilsozinho? Que satisfação poder bater esse papo com o Elinho. Hoje foi mais um bate-papo, né, Elinho? Até vou falar um pouquinho aqui sobre algumas experiências que eu já tive, né? Eu já entrevistei o Elinho algumas vezes, em várias oportunidades lá em Franca, mas hoje acho que foi disparado a melhor, assim, porque foi mais um bate-papo, né, Elinho? Lá em Franca, mais como profissional mesmo, mais sério. Foi descontraído. Lá você puxava a rédea, mais né, como jornalista, o Elinho mais firme também como treinador, algumas coisas a gente tentava puxar, né? A Júlia sempre fez o meio-campo lá muito bem pra gente também. Um abraço pra ela. E assim, é uma sensação muito boa, né, Celzinho? Começar justo com um convidado tão importante, tão gente boa, tão bacana como o Elinho. O Elinho, se for conversar com ele, acho que vai até amanhã. Tão papo bom que ele tem. E falando sério, a gente tem idades aproximadas, viu, Elinho? Mas eu creio que
você é muito mais vivido e cada vez que você fala é um ensinamento a mais que você traz pra mim, que cara. isso, obrigado. E a gente, você falando, a gente chega a arrepiar aqui, porque a gente sente, como o Luizinho falou, da sua humildade, do seu coração bom, que tudo que você tá falando vem de dentro mesmo. E Sim. isso aí inspira a gente. Não, tá? que isso, obrigado. Eu agradeço demais a oportunidade. Fico feliz. Eu sei da pauleira que é aí para estar gerindo uma cidade. Te desejo sorte, viu, Dirceu? Te desejo toda sorte. Não é nem sorte, eu te desejo um grande trabalho com a competência que você já vem demonstrando aí. Gustavão, obrigado, um prazer estar com você também aqui hoje. Eu fiquei feliz demais por ser a estreia do Polo Off. E olha que eu cheguei já com os vídeos aqui do título mundial, né? Do jogo, do jogo tão fantástico que nós tivemos, mas a gente poder estar junto, espero que a gente possa estar junto em outras vezes, espero vocês nos jogos lá também, lá em França. Sempre. Combinado, será um prazer. Sempre. Com certeza. Eu tô sempre lá. Eu vou levar o Dirceuzinho pra gente Leve ver ele os lá, jogos. leve O Luizinho, ele lá. o Luizinho vai também. Até da última vez que eu fui, encontrei o Luizinho lá. Eu pago a pizza. Aí, que beleza. Ele tá com a mão fechada, eu pago. Mas é pão duro mesmo. Mas eu vou confessar, a minha esposa que tá falando, leva um Neto lá pra assistir o jogo do basquete, porque o pronto. ambiente lá é legal demais. É legal, E eu é tô legal. devendo, porque ela tá me cobrando, tá? É. Então a gente vai aparecer Não, próximo, por velho. favor, Vamos organizar estão pra mais ela. convidados, estão mais convidados. Elen, obrigado, viu? Obrigado, Gustavão. Nosso bate-papo parece que foi rápido, mas foi tanta coisa que a gente conversou, né, Dirceuzinho? Porque o assunto vai rendendo. E pra nós, como eu já falei, o Dirceuzinho já falou também, é uma satisfação enorme poder receber você aqui. Valeu, brigadão, uma alegria. E ó, eu não sabia que é agora toda semana, então logo quero ser chamado de novo pra contar outras coisas. Viu, Viu? Dirceuzinho? Então, Porque foi super descontraído. Parabéns pelo fazer já podcast. Elinho, você que parte manda dois. aqui. Polo em off. Obrigado, valeu. Obrigado, Senhoras pessoal. e senhoras, Elinho, o nosso mestre do basquete. Valeu! Valeu, pessoal. Até a próxima.